Olá, amigo das redes sociais. Eu sou Misael Caetano dos Santos, sou advogado e presido a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná. Hoje, 20 de agosto de 2015, dia em que os movimentos sociais no Brasil irão para algumas capitais para defender a democracia no Brasil. O Brasil passa por um momento de crise política e crise econômica. Crise política porque alguns políticos e os meios de comunicação nesse momento não aceitam a vitória da presidente Dilma no pleito de 2014. E o principal derrotado, senador Aécio Neves, liderado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, faz uma campanha ferrenha na mídia para desestabilizar o governo da presidente Dilma, um governo de esquerda que de certa forma vem desenvolvendo alguns avanços sociais no Brasil. Mas foi por curiosidade e por inquietação que me esmerei no sentido de compreender o legado deixado e os avanços sociais que ocorreram no Brasil após os 26 anos da Constituição de 88, dia em que hoje as pessoas irão para a rua defender o Estado democrático de direito. Nas pesquisas me chama a atenção de início o discurso inaugural do genial deputado Ulisses Guimarães, que em 5 de outubro de 88, na sessão de encerramento dos trabalhos na Câmara dos Deputados, orador de primeira grandeza, ele expressou em bom tom que a partir daquele momento, 5 de outubro de 88, o Brasil mudou e que o Brasil iria mudar. O doutor Ulisses Guimarães, ele, como era chamado naquele dia, exaltou a participação popular na elaboração da Carta Magna. Ele afirmou que a nova Constituição, com a nova Constituição, o povo brasileiro iria mudar, iria produzir as mudanças necessárias na condição política no país, pois entendia o doutor Ulisses que a Carta de 88 trazia preceitos que iria mudar o cidadão brasileiro na forma de ver e na forma de conduzir conduzir o país. Isso iria ocorrer porque o povo daquele momento queria essas mudanças em razão de ter saído de um período ditatorial. O doutor Ulisses ainda afirmou que a Constituição criada e promulgada não era perfeita, discordar dela sim, mas o doutor Ulisses também falou que afrontá-la nunca. Deixou claro o doutor Ulisses naquele dia que traidor da Constituição é traidor da pátria, e em seus discursos, aos gritos, ele disse que a moral é o cerne da pátria e a corrupção é o cupim da república. Ele afirmou também, em alto e bom tom, que não roubar é o primeiro mandamento do homem público. Era notório, quem tinha noção de ciências políticas e quem tinha uma compreensão da política, era notório que o Brasil, a partir daquele momento, iria mudar mesmo. E tinha se criado uma Constituição cidadã. Cidadão por quê? Cidadão porque garantiu direitos a todos os brasileiros, deu poder, definiu objetivos, tutelou garantias para o cidadão,
no artigo 5º, trabalhou de maneira profunda a igualdade no país, criou cláusulas pétreas, a Constituição trouxe algumas cláusulas pétreas e, acima de tudo, conferiu ferramentas jurídicas para efetivação de direitos como o mandato de segurança, o habeas corpus, o habeas data e o mandado de injunção, né? É notório que o Constituinte teve a intenção de proteger o cidadão em face dos arbítrios do Estado. Naquele momento nascia realmente um novo Brasil. E eu, como advogado, presto as minhas homenagens aos constituintes. Digo isso porque nas pesquisas observei quanto foi a dedicação e os esforços daqueles homens no período pré-constituinte, que foi o ano de 87. Importante ressaltar, na Constituição é o princípio democrático, que diz que todo o poder emana do povo e que o exerce por meio dos seus representantes, através da soberania popular exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto com valor igual para todos nos termos da lei, né? Conferiu também ao cidadão, no artigo 6º, os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistências aos desamparados por meio do SUS. No artigo 7º da Constituição, em favor dos trabalhadores, a Constituição define o salário mínimo, o 13º salário, a participação nos lucros e resultados, jornada de 44 horas e outros direitos, né? Como se nota, o texto constitucional de 88 assegurou sem precedentes direitos sociais básicos dotados de uma substancialidade nunca reconhecidos em constituições anteriores nesse país, né? Há de se notar também que o Brasil foi elevado a uma condição de Estado social pela Constituição e, por isso, os governantes devem produzir condições necessárias para avançarmos nesse sentido. Importante também ressaltar que no artigo 3º a Constituição trouxe objetivos, disse que o povo brasileiro deve construir uma sociedade livre, justa, solidária, né? Os governantes devem garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, proteger os marginalizados, reduzir as desigualdades sociais e regionais e, acima de tudo, um dos principais objetivos da Constituição é promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, origem, sexo, cor, idade ou quaisquer outra forma de discriminação. E o Brasil quer mudar nesse momento, o povo deseja uma reforma política urgente, ainda quer mudanças urgentes na gestão da saúde. É inaceitável ainda ver pessoas serem maltratadas em postos de saúde. Imprescindível ver grande parte dos municípios do Brasil sem médicos e uma classe médica lutar contra a vinda de médicos para proteger os cidadãos brasileiros. E tenho certeza que o Brasil irá mudar, mudaremos, pois a Constituição assim quer, o povo também quer, e eis que dessa vontade foi dada pelas vozes
de todas as pessoas na rua. E, acima de tudo, nós que somos amantes da democracia, repudiamos traidores da pátria, como disse o doutor Ulisses Guimarães, né? Quem não exerce cargos públicos com moralidade e honestidade cairá em desgraça. O povo já fiscaliza, do presidente da República ao vereador. O povo anseia por mudança pelas vias democráticas. Democracia sim, golpe jamais. Não aceitaremos golpe. Quem quer voltar ao poder por meio de um golpe, incitando o povo a ir às ruas para defender seus interesses, não terá êxito. O poder deve ser conquistado pela via democrática, assim como determina a Constituição. Faremos, pois nós, o povo, queremos as mudanças necessárias para tornar esse país mais justo para todos, mas que essas mudanças ocorram dentro das bases democráticas, como reza a nossa Constituição vigente. Hoje, as pessoas estão indo para a rua para defender o Estado democrático de direito. A nossa Constituição nos dá todas as garantias constitucionais, as liberdades individuais e coletivas, presentes no artigo 5º e no artigo 6º, o direito de ir e vir, o direito de protestar, o direito de se reunir. E não é aceitável que pessoas sem noção nenhuma de democracia queira a volta de regimes ditatoriais, dito como alguns querer a volta dos militares no poder. Nem os militares querem voltar ao poder, porque os militares do Brasil hoje atual, homens de elevada sabedoria, sabem qual é o papel deles dentro da Constituição. Intervenção sim, intervenção na educação, na saúde, na moradia, no trabalho, intervenção nas políticas sociais do país, para que as pessoas possam se desenvolver e que tenham, acima de tudo, direitos e garantias assegurados. Golpe jamais, golpe jamais. Nós precisamos, as pessoas precisam entender que viver numa democracia é muito mais positivo, é muito mais salutar para qualquer cidadão. Portanto, salve a democracia brasileira, salve a Constituição e, pelo amor de Deus, reflitam, estudem história, estudem a sociologia, a filosofia, o direito, para entender que as liberdades garantidas pelo regime democrático é a melhor forma de se lutar por um país melhor. Mude, mas mude pelo voto, mude pela inteligência, mude pela consciência, pela transformação de busca dos seus anseios pela inteligência, não pela violência, não pela agressividade. Que as pessoas usem as liberdades, o direito de ir e vir, o direito de opinião, as liberdades de expressão, as liberdades que são garantidas pela Constituição para fomentar a democracia, não para derrubar a democracia, para levar o Brasil a um golpe e uma convulsão social, como quer algumas pessoas. Salve a democracia do Brasil, salve o povo brasileiro, e eu creio que o Brasil avançará em todos os aspectos, porque assim quer a maioria do povo brasileiro. Eu sou Misael Caetano dos Santos, sou advogado em defesa da democracia e da Constituição da República Federativa